Bom, vou falar sobre hierarquia flexível. Existe hoje uma visão, na minha opinião, equivocada sobre a discussão da hierarquia, né? Estava até lendo um livro citando o Nelson Rodrigues, ele falando que uma sociedade que tem idiotas no poder, você tem sérios problemas nessa sociedade e você entra em decadência. Então, é óbvio que isso tem a ver com hierarquia e tem a ver com o que eu vou chamar de hierarquia flexível. Quando a gente começa a discutir esse novo mundo que a gente está entrando, né, e a gente vai situar ele na história, a gente tem que entender que a gente está saindo aí de 200 anos que foi se estabelecendo uma hierarquia rígida, né? Foram se estabelecendo autoridades, critérios de escolha dessas autoridades, né? Critérios de ritos de passagem para que a pessoa chegue a ser uma autoridade, e aos poucos foi havendo uma espécie de hierarquização rígida, né? Então, se você tiver os dois polos, você tem a hierarquia rígida e a hierarquia flexível, né? Então, o que acontece? Acontece aí, quer dizer, na verdade são dois polos. É você trabalhar, né? Quais são os polos tóxicos aqui? Você vai trabalhar, né, com hierarquia rígida e nenhuma hierarquia, né? Os dois polos, eles são tóxicos. Tanto você ter uma hierarquia rígida, quanto você ter nenhuma hierarquia. E eu vou explicar por quê. Porque o ser humano, ele e todos os animais, de maneira geral, ele trabalha numa relação de esforço, né? Sobrevivência / esforço. Isso você pode, obviamente que no humano você vai ter isso um pouco diluído, mas você vai ver isso em todos os animais. Eles foram se desenvolvendo em termos da evolução para poder sobreviver com o menor esforço possível, né? Foi desenvolvendo camuflagens, asas, olhos, bocas, garras, não sei do que, para poder ter uma eficácia para poder comer. Aqueles animais que perderam essa relação de custo-benefício, eles não sobreviveram, foram para o saco, né? Então, o que acontece? Acontece aí o seguinte: quando a gente está saindo desses 200 anos que se estabeleceu uma hierarquia rígida, né, as autoridades passaram, né, e a hierarquia rígida e a hierarquia, nenhuma hierarquia, trabalham com a questão do mérito, né? E aí eu estou entendendo mérito, a capacidade da pessoa gerar valor para resolver problema. Então o que acontece nesses 200 anos? As nossas autoridades hoje, elas são autoridades pela força que elas têm de se estabelecer dentro da hierarquia rígida e não pelo mérito. Essa é a crise principal que a gente tem hoje na estrutura da sociedade, né? Na base de todas as organizações, né? As redes que foram estabelecidas, as redes verticais, né, que o ambiente cognitivo passado estabeleceu ao longo de 200 anos, depois de 1800, o que aconteceu? Essa rede ela foi se consolidando e ela foi empedrando. Então, uma autoridade seja ela na área acadêmica, seja ela na área jurídica, seja ela na área política, econômica, etc., etc., né? Às vezes, você tem a força de manutenção dessa autoridade, não é a força do mérito, é a força da estrutura, né? Então tem uma escada, o cara vai subindo naquela escada e tal. Aí você vai dizer, mas o cara não tem mérito? Não estou dizendo isso. O que acontece? O problema é que, como a rede é fixa, o mérito ele é fixo também. Então você pode ter eleito um parlamentar que era um cara super batalhador, super legal, não sei o que, e ele foi se corrompendo, né? Então ele teve o mérito na época da eleição e teve o demérito na hora que ele estava exercendo essa partida.
acontece o seguinte, você começa a ter um problema porque você não consegue tirar o cara. Aí vem o problema da hierarquia rígida. A hierarquia, a rede, ela está estruturada de uma tal maneira que ela dificulta a mudança, né? A batalha toda que a gente teve na República foi essa, de tirar o rei e botar outras pessoas, só que a gente agora empedrou de novo, né? Então a dificuldade do cara, qual é a dificuldade? O cara tem, né, um mérito passado e que necessariamente não é um mérito presente. E aí você tem um problema da rede. A rede ela está hierarquicamente verticalizada e ela não permite que você troque na hora que você vai trocar, porque ela não foi feita dessa maneira. Então, quando a gente tem um questionamento desse modelo, e eu conheço algumas pessoas que defendem a ideia da rede horizontal aberta, né? E aí eles entram na ideologia da rede da não hierarquia. O que é a ideologia da não hierarquia? A ideologia da não hierarquia é o seguinte, não tem mais hierarquia nenhuma. Então como é que vai ser isso? Vai ser da seguinte maneira. Olha só, a gente vai acabar com a hierarquia, né? Não vai ter hierarquia nenhuma. Só que a hierarquia, ela é uma ferramenta humana para economizar tempo. É uma ferramenta humana na relação de custo-benefício. Se você, por exemplo, tem um determinado problema, vamos supor, o carro parou, né? O carro parou. Aí você tem dentro do carro uma pessoa que é um cara que está lá, é engenheiro e tal, que é mecânico, não sei o que, e ele fica lá mexendo no carro e não resolve. Aí, pô, passa um cara meio assim, um gaiato, o cara do lado, fala assim, pô, mas eu acho que isso aí é um problema no não sei aonde. Posso dar uma olhada? Se você entrar na hierarquia atual, pô, mas esse cara não tem título de engenheiro. Esse cara não é um cara conhecido, né? Para mexer no motor, né? Aí você diz, não vai mexer porque, pô, eu sou engenheiro, tenho formação não sei aonde e tal. E para aquele problema, pode ser que aquele cara que está chegando ali possa resolver. Não quer dizer que vai resolver, mas pode ser que vá, né? Então, aí você vai quebrar aquela rede e vai dizer, não, tudo bem, entra aí, dá uma olhada. Pode resolver, pode não resolver. Não estou dizendo que nem um engenheiro nunca vai resolver e nem que toda vez que vier um cara vai resolver. Não é isso, é por isso que eu estou falando da flexibilidade da hierarquia. Aí, a flexibilidade da hierarquia vai estabelecer o seguinte, a rede, e é isso que a gente está construindo agora no século XXI, que é a grande mudança da governança, é a tal da hierarquia, da hierarquia flexível. Quer dizer, é tentar colocar no algoritmo, né, a possibilidade dele, a partir dos cliques, a partir dos comentários, a partir de uma série de parâmetros que não são fixos, que são construídos pelo ser humano, sujeito a milhares de falhas, né, que essa rede seja hierarquicamente flexível, né, a partir do mérito. Isso acontece em todos, quer dizer, é a tentativa que acontece hoje no Google, por exemplo, quando ele coloca no topo de uma determinada busca um determinado site. Por que ele coloca no topo uma busca de um determinado site? Porque ele considera que aquela pessoa, em função do interesse da maioria, é a pessoa que tem mais mérito para estar no topo. Então, quando ele faz isso, ele não tem uma autoridade dizendo qual é o site que tem. Ele tem sim uma autoridade que emprestou ao algoritmo uma série de parâmetros para o algoritmo decidir tudo bem? Para o algoritmo decidir o que ia ser mais relevante. Aí que eu vou falar o seguinte, uma hierarquia flexível algorítmica não quer dizer que é a perfeição no mundo. Antes que as pessoas comecem, que a gente está agora perdendo tudo e tal, aquele papo retrô, eu quero dizer o seguinte, não é uma coisa fechada, é uma coisa em aberto, que nós estamos na fase primitiva ainda, mas é o que aponta o século XXI. Então, quando a gente fala de hierarquia, a gente eliminar a hierarquia na sociedade, né, é uma coisa que é tipo assim, é quase como se você falasse que seria um suicídio coletivo, né? Porque não é assim que funciona. Porque nós vamos trabalhar sempre com relação custo-benefício. Eu quero ter a coisa mais relevante possível para resolver um dado problema no menor tempo possível, o melhor no menor. E isso quem vai fazer é o algoritmo através de uma determinada hierarquia.
Alguém disse um troço que não significa nada, ou não acrescenta nada, e alguém disse uma coisa que acrescentou alguma coisa, né? Então, quando a gente começa a trabalhar com hierarquia flexível, a gente entra num espaço de sabedoria, né? Que é, de um lado, é uma hierarquia rígida, né? Em que você sempre tem que respeitar, por exemplo, você sempre tem que respeitar os mais velhos, você sempre tem que respeitar as coisas mais antigas, você sempre tem que respeitar as tradições. Então, quer dizer, é uma hierarquia conservadora que tem aí uma ideia, né? Que eu acho que é interessante, que guarda uma ideia, dizer assim, olha, não é pelo fato de ser velho, não é pelo fato, né, de não ser novo, e não é pelo fato de não estar na moda, que aquilo ali não faz mais sentido. Perfeito, concordo. Mas também não é por causa que é velho, que tem tradição, que aquilo ali faz sentido. O faz sentido tem que ser colocado na roda. É a roda que tem que decidir se faz sentido ou não, né? Não é nem dizer, e também não cair para o outro lado, né? Que é a ideia que as pessoas estão fazendo da falta de hierarquia total, que é, por exemplo, o comentário num site do jornal, que é o maior desrespeito do mundo que acontece com os leitores. O que os caras fazem? O leitor não tem nada para falar. É uma vingança. É a vingança dos jornais contra a nova era. Então o que eles fazem? Eu vou abrir para comentário. Beleza, eu vou abrir para comentário. Mas eu também vou sacanear vocês. O que eu vou fazer? Eu vou deixar esses comentários todos sem relevância. Então você vai deixar um em cima do outro. E aí você tem 500 comentários e ninguém lê ninguém. Então o que o cara quer no fundo falar? Olha, continue me lendo e não lê os comentários. Porque aqui é uma opção de besteira. Se você coloca a hierarquia flexível nos comentários, o que você vai fazer? Você vai começar a trabalhar com estrelinhas, você vai começar a trabalhar com indicação, comentários mais polêmicos, comentários mais engraçados, etc. E o outro que vem vai poder ter esse atalho para poder identificar, inclusive, as pessoas que têm alguma coisa a dizer. Isso é hierarquia flexível, né? Então, quando a gente começa a trabalhar nesse assunto aí, nessa discussão, a gente começa a ver que esses dois polos são dois polos que tem que ter uma sabedoria no meio. Essa galera que está defendendo a hierarquia zerada, foi que nem o cara me convidou para um evento. Aí eu falei, como é que vai ser? Eu vou fazer uma palestra, eu vou apresentar, etc. Papá? Não, aqui é rede. Não tem esse negócio. Todo mundo fala, todo mundo não sei o quê. Obviamente que esse evento não vai acontecer direito. Porque eu não vou falar lá pela força da autoridade, eu vou falar pela força do mérito, de ser uma pessoa reconhecida, né? Que tem um determinado número de seguidores, que tem um determinado número de contribuição, que tem um valor reconhecido pela comunidade. Então, esse valor reconhecido estabelece uma hierarquia flexível. E a hierarquia flexível, quando a gente começa a trabalhar com algoritmo, por exemplo, num diálogo ou mesmo numa sala de aula, o que acontece? Quando eu trabalho minhas aulas participativas, quando alguém tem algo a dizer, que não sou eu, a rede vira, na hora ela vira. Todo mundo, quer dizer, a ponta do triângulo que sou eu, passa a ser a ponta do... Como eu trabalho em roda, aí isso facilita, né? O cara começa a falar, e aí o cara começa a dizer umas coisas e você vai ouvir o que o cara está dizendo, né? E aí então, e depois que ele acaba de falar, volta a palavra para mim, porque eu sou reconhecidamente, naquele momento, a pessoa que tem em relação àquele problema mais acúmulo, né? Que as pessoas querem horizontalizar esse acúmulo. Horizontalizou, volta para o outro modelo. Então eu acho que o que a gente tem que combater, e a gente tem que tomar muito cuidado agora, nesse novo século, o que a gente tem que combater não é a hierarquia, porque a hierarquia é uma ferramenta humana de conhecimento. O que a gente tem que combater é a hierarquia rígida, né? A hierarquia estabelecida a partir de determinados valores que você tem que seguir, independente do mérito daquelas pessoas, ou a falta total de hierarquia. Todo mundo sabe tudo, todo mundo é igual, todo mundo é homogêneo, que no fundo não é assim que funciona. A sociedade não é assim, né? Isso aí vai ser um outro lado que vai nos dar um outro problema, porque a gente precisa de relevância e a gente precisa manter uma relação de custo-benefício na hora que a gente vai resolver os problemas compatível, sustentável.
Bom, é isso.